Olá, sementinha! Hoje é segunda-feira, dia 9 de março, e nós estamos começando mais uma edição do Desafio Magra em 15. Magras, magras! O desafio vai até o dia 23 de março. E o conteúdo que eu vim trazer pra vocês hoje é um pouco diferente. Eu vou mostrar tudo o que eu como ao longo dessa semana, começando hoje, segunda-feira, e indo até domingo. Eu já vou adiantar que esse tipo de conteúdo dá muito trabalho pra gravar, porque eu tenho que gravar todas as vezes que eu tô comendo, mesmo que seja uma bala, e dá muito trabalho pra editar, então faz um favor, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa um comentário pra apoiar, me conta também que outros tipos de conteúdo você gostaria de ver aqui. E vamos lá, segunda-feira, agora mais ou menos são umas 9h10, 9h15 da manhã. Eu já tomei água, eu fui na academia, né? E aí eu tomei uma garrafa inteira dessa aqui, que é 1,5 litro de água. Então já estou bem hidratada. Lembrando que no Desafio Magra em 15, a meta de água é pelo menos 3 litros. Então eu já bati metade da meta. Bater esses outros 1,5 litro até o final do dia vai ser fácil. Tomei também um café antes de treinar e eu não comi nada, eu treinei em jejum. Eu gosto de treinar em jejum, mas no Desafio Magra em 15, eu não incentivo ninguém a fazer jejum. Caso a pessoa já faça e goste, tudo bem, eu também não desincentivo, mas eu acho que cada pessoa tem uma particularidade, cada um tem que fazer o que fica confortável. Eu tô gostando de fazer jejum pela manhã, tá funcionando bem pra mim, mas eu acho que é bem individual e eu não acho que o jejum funcione pra todo mundo, tá? Dito isso, eu passei um outro café pra mim agora, pra eu começar a trabalhar. Tá bem quentinho, bem gostoso. E é isso, permanecerei em jejum até o horário do almoço. O que eu faço pra me ajudar? Porque, obviamente, eu já estou com fome, meu estômago tá aqui roncando. Eu já acordo com fome, gente. Mas eu tomo muita água e isso que me ajuda a seguir no jejum até o horário do almoço. Lembrando que jejum por si só, ele não emagrece, tá bom? O que emagrece é o déficit calórico. O jejum, na verdade, o que ele faz é reduzir a sua janela de alimentação, então você tem menos horas pra comer no seu dia, porque uma parte do seu dia você tá em jejum, e ali você consegue controlar um pouco mais as suas calorias. Mas caso, eu detesto fazer jejum, não consigo emagrecer? Sim, inclusive a maior parte das pessoas do Magra em 15 não fazem jejum. Inclusive, a maior parte do meu emagrecimento não foi em jejum. Eu estou fazendo nesse momento por alguns motivos particulares, mas é isso, bora que bora. Eu volto aqui na hora do almoço pra mostrar pra vocês tudo que eu comi. Hora do almoço, graças a Deus chegou esse momento porque eu tô com fome. Já tomei essa segunda garrafa de água no dia, então já foram 3 litros, bati a meta do Desafio Magra em 15, mas eu vou continuar tomando água, obviamente, porque são só meio-dia, então eu devo tomar mais pelo menos uma garrafa dessa aqui. E eu vou almoçar, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou comer, só que antes eu quero apresentar uma ferramenta que a gente tá testando nessa edição do Magra em 15, uma novidade que vai ajudar muito a gente a perceber melhor os nossos comportamentos alimentares. Esse aqui é o raio-x da fome, eu já vou mostrar mais pertinho pra vocês. E o objetivo é que a gente preencha essas informações antes de comer. Então você vai dar uma nota pra sua fome, você vai falar qual é a sua motivação de comer. Parece meio óbvio, mas às vezes a gente come porque a gente tá com fome, ou às vezes a gente come porque deu o horário de comer, você tá no trabalho, e mesmo que você não esteja com fome, você precisa comer aquela hora, senão você não vai ter um outro momento. Pode ser que você coma por estresse, por ansiedade, por cansaço, ou só porque tá todo mundo reunido pra comer. Então a ideia é também entender a motivação e qual é o seu humor, pra saber se, por exemplo, você come mais quando você tá estressado, quando você tá com raiva. E você preenche também o pós-refeição, pra dar uma nota pra sua saciedade. Então, se você comeu, mas ainda tá com fome, ou se você comeu tanto que você tá se sentindo estufado. E também qual é o sentimento que você tem depois da sua refeição. Será que você tá feliz? Será que você tá arrependida? Será que você tá satisfeita? Então, é uma ferramenta pra ajudar a gente a perceber melhor a nossa fome e as emoções relacionadas a ela. Esse aqui é o raio-x da fome. Eu deixei aqui os dias da semana e várias refeições por dia. Não coloquei nome porque cada pessoa pode dar um nome diferente para refeição. Essa é a minha primeira refeição do dia, então eu vou preencher aqui o meu nível de fome. De 1 a 5, eu vou colocar 4. Eu tô com fome, mas eu não tô morrendo de fome, daria para esperar um pouco mais. A motivação para eu comer agora é fome e também é a hora de comer. Daqui a pouco eu tenho reunião, então não daria para eu comer depois. E o meu humor é bem feliz, eu tô bem feliz, bem animada com o Desafio Magra em 15. E aí depois a gente vai preencher o nosso pós-refeição. Então eu vou almoçar e aí a gente vai preencher juntas. Agora eu vou montar o meu almoço, então eu já tenho aqui a minha salada. Eu gosto de deixar a salada já preparada, cortada, do jeito que eu gosto, pra chegar na hora da minha refeição e eu só colocar ela no prato e botar os temperos. Aqui a gente tem alface, tomate, cenoura, palmito, beterraba, alho poró. É isso, não tem vagem, não tem brócolis, normalmente tem. Aí eu transfiro do pote pro prato e eu vou temperar com vinagre de vinho branco, um pouquinho de aceto balsâmico, ele tem um sabor forte, então eu não gosto de colocar muito. Vou colocar também azeite, e aí no caso do azeite, como ele é calórico, eu peso, então vou colocar 5 gramas de azeite.
E eu não canso de falar pra vocês que gostam de usar azeite. Toma muito cuidado se você estiver num processo de emagrecimento, porque apesar de ser um alimento extremamente saudável, o azeite de oliva, ele é extremamente calórico também. Então vai consumir, tem que contabilizar, porque muita gente fala assim, vou botar um fio, e aí bota muito. Então, por via das dúvidas, coloca o seu prato em cima de uma balança e bota o azeite devagar. Isso aqui é chia, eu vou colocar 5 gramas também. Outra coisa que é saudável, mas também é calórico. 100 gramas de chia tem quase 500 calorias. Claro que ninguém vai comer 100 gramas de uma vez só. Linhaça, semente de linhaça, também vou colocar 5 gramas. E a minha parte favorita de todas, que é semente de abóbora. Isso aqui na salada fica assim uma perdição. Pena que 5 gramas é bem pouquinho. Agora, com essa salada montada, colorida, linda e super cheirosa, eu vou misturar tudo. Lembrando que os vegetais da salada eu não contabilizo, tá? Eu só contabilizaria se tivesse batata, por exemplo, macarrão, mas como é só esses vegetais que eu já falei, então não precisa contabilizar. A minha salada está prontíssima e eu vou colocar a minha marmita para esquentar no micro-ondas. Minha marmita é macarrão e frango. São 80 gramas de macarrão e 80 gramas de peito de frango. Chegou meu momento de glória, mas antes de eu começar a almoçar, eu vou tomar meus suplementos. Eu tomo 2 cápsulas de ômega 3, creatina e betalanino. Gosto de tomar antes de almoçar, porque daí eu garanto que eu não vou esquecer. E agora, para a hora feliz. Uma coisa que nunca pode faltar para mim: pimenta. Eu amo demais. Vou botar um pouquinho aqui. O tempero do frango tá muito bom. A comida estava uma delícia. E de sobremesa, eu peguei essas 2 mini tangerinas, ó, elas são bem pequenininhas. E enquanto eu como, eu vou mostrar para vocês as novidades no aplicativo Sementes e também já fazer os check-ins das coisas que eu já concluí. Então aqui no app Sementes, eu vou entrar no desafio. Eu já marquei o hidratada, que é o tomar 3 litros de água, o de treino e o descansada. Aí tem aqui o desafio semanal, preencha o raio-x da fome pelo menos uma refeição por dia. Eu já preenchi, então eu vou marcar. E a missão diária, seja presente na hora da refeição, prestando atenção no sabor, textura e temperatura dos alimentos. E isso eu fiz também. Esse focada e o desafio semanal de comer apenas os momentos das refeições planejadas, eu vou deixar para marcar no fim do dia se eu conseguir cumprir. Vindo aqui na CID, agora eu vou registrar minha refeição, e essa é a novidade que a gente tem no aplicativo, que ainda não está disponível para todo mundo, pelo menos não enquanto eu tô gravando, porque está em fase de teste. Então eu vou testar pela primeira vez junto aqui com vocês. Então vou botar o que eu comi no almoço, que foi macarrão cozido, e eu comi 80 gramas. Qual é a diferença? Antes, para registrar, era conversando com a CID. Agora você tem essas 2 possibilidades. Você pode falar com a CID ou você pode fazer por aqui. Peito de frango, peito sem pele. Não, cru não, né? Peito cozido. E foi 80 gramas. Aí salada a gente não contabiliza. Azeite, linhaça. Olha o que eu falei, 100 gramas de linhaça, 495 calorias. Chia, as calorias da chia tá errado. Chia. Eu fui tentar incluir a chia, só que tem algum erro aqui nas calorias. Então, ao invés de botar chia, eu vou colocar como se eu tivesse comido 10 gramas de linhaça e semente de abóbora. Daí depois o meu garoto de programa ajusta essas calorias. Não tem semente de abóbora. Será que eu consigo? Talvez eu consiga acrescentar pela CID, vou fazer isso. E o que mais que eu comi? Macarrão, frango, aí a salada e também tangerina. Não é exatamente a pocã, mas serve. Aí eu vou botar 110 gramas, porque eu pesei as 2 e deu isso. Então aqui a gente tem 382 calorias, só que falta acrescentar ainda a semente de abóbora e a chia. Então eu vou pela CID mesmo, porque eu sei que por lá vai. No almoço eu comi salada, 5 gramas de chia e 5 gramas de semente de abóbora. E aí, sempre que a gente faz alguma novidade no aplicativo, eu testo antes de liberar para todo mundo. Então, por exemplo, eu já vi que tem algumas coisas para ajustar, aí eu passo pro meu garoto de programa e ele faz esses ajustes. Aí ela contabilizou aqui, então, 34 calorias, a salada à vontade, 5 gramas de chia e 5 gramas de semente de abóbora. Vou colocar aqui sim, eu quero salvar. E aí vai aparecer aqui, que eu já vou mostrar para vocês enquanto ela salva. Agora que ela salvou, se eu vier aqui, aparece tudo que eu já comi. Então, por exemplo, eu tenho 983 calorias restantes, considerando que meu total
total por dia é 1.400. E ele tá aparecendo separado porque uma parte eu salvei pela Cid, já que ele não encontrou a chia nem a semente de abóbora. E uma coisa muito legal é que eu consigo salvar a refeição. Então, por exemplo, essa aqui costuma ser o meu almoço. Então, ao invés de todo dia eu vir e ter que digitar tudo de novo, eu já consigo salvar essa refeição e aí facilita na hora que eu for comer. Então, essa é uma das novidades que a gente implementou e que em breve vai ficar disponível para todo mundo. Então, depois, eu acho que eu consigo vir aqui em favoritos. Ó, e aparece aqui. Aí eu só preciso adicionar, caso eu queira fazer isso. E agora, pra gente finalizar esse almoço, eu conseguir alimentar o pobre do Pancho, que tá com uma cara de cachorro que caiu da mudança, a carinha dele de fome. Tá com fome, filho? Tô com fome. Eu vou preencher o raio-x da fome, só falando o meu nível de saciedade e o meu sentimento pós-refeição. Então, nível de saciedade, eu vou dar nota 4, porque eu tô satisfeita, mas eu não tô estufada nem nada. Eu até conseguiria comer mais, mas eu tô bem, tô satisfeita. E o meu sentimento eu vou colocar de satisfação. Eu tô orgulhosa também, porque eu consegui seguir tudo da dieta. E vou colocar felicidade também, por que não, né? Então é isso, preenchi o meu raio-x da fome, o meu pré e o meu pós-refeição. Uma coisa legal de dizer é que ele está em planilha, porque é um teste. Eu quero ver o que as meninas acham dessa ferramenta, se elas gostam, se elas veem como algo útil pro dia a dia delas, porque se for legal, aí a gente coloca no aplicativo. E se não for legal, tudo bem, a gente não teve trabalho de desenvolver. A gente testou na planilha. Então, muitas das coisas que a gente vai fazer, a gente testa antes de implementar, porque implementar dá trabalho e toma muito tempo. E a gente tem muita coisa para implementar. Então, o que dá pra gente testar antes para garantir que vai ser útil para as pessoas que vão usar o aplicativo, a gente faz. Então, é por isso que está em planilha, mas pode ser que futuramente vocês vejam isso dentro do app, desde que vocês gostem de usar essa ferramenta. Hora do meu lanchinho da tarde, temos aqui um sorvetinho de whey com banana e Nesfit, cereal Nesfit, tipo sucrilhos. Então é um lanche da tarde que eu adoro comer. E é bem docinho, mata aquela vontade de doce, sabe? Bora preencher o raio-x da fome. Essa é a minha segunda refeição do dia. Nível de fome eu vou colocar 4 também, que já tava com bastante fome. Tô comendo por fome, tô feliz. E depois eu preencho o meu pós-refeição. Ah, eu vou colocar também a refeição na Cid, aí eu falo pra vocês quantas calorias tem. Eu boto a banana em rodela, acho que tá dando pra ver, né? Aqui, ó, as rodelas de banana. Eu acho que dá um docinho especial, então mata aquela vontade de doce. Eu tenho muita vontade de doce à tarde. Esse meu lanche da tarde totalizou 336 calorias, aí ela pergunta se eu quero salvar. Vou colocar aqui sim, e pronto, tá salvo. Aí eu consigo ver aqui, ó, o meu almoço e o meu lanche da tarde aqui. E aparece aqui na barrinha, então eu tenho 724 calorias ainda. Não, acho que ainda não atualizou, peraí. 724 calorias que eu já consumi. E aí eu ainda tenho 676 calorias restantes no dia. Acabei de terminar meu lanchinho da tarde. Eu tô com fome ainda. Não uma fome, mas assim, eu comeria mais. Só que eu não vou comer porque vai dar 5 da tarde. E eu posso jantar, a partir das 6 eu já posso jantar, né? Porque eu tenho uma reunião agora às 5. Então, eu vou deixar pra comer mais tarde. E aí eu vou realmente jantar, porque depois da refeição, depois do jantar eu ainda tenho a ceia. Então, eu ainda tenho mais 2 refeições no dia, não vou me desesperar. Vou preencher aqui o raio-x da fome, vou colocar nível de saciedade 3, porque eu comeria mais. E o sentimento eu vou colocar de felicidade, porque tava muito gostoso. E de orgulho, porque eu segui a dieta e não deixei os pensamentos intrusivos vencerem. Muito bem, e agora a gente volta pro jantar. Oremos para que o tempo passe rápido. Agora são 7h30 da noite e eu vou jantar. A salada é a mesma do almoço, só que eu não vou colocar o azeite que eu coloquei. Os outros temperos, a mesma coisa, mesma quantidade. Ah, eu também não vou colocar o aceto balsâmico só pra mudar um pouco o gosto, já que o gosto dele é bem forte. Eu achei que eu fui bem nesse primeiro dia do desafio. Um dos bônus era não beliscar entre as refeições. Eu não belisquei, tudo que eu comi foi o que eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo. Marcar o raio-x da fome, que depois eu vou preencher também, agora do jantar. Aí tinha a missão de comer ali com atenção, que eu fiz também. Segui a dieta, fiz o exercício, dormi bem e tomei bastante água. Inclusive, essa aqui, eu já terminei a terceira garrafa de água, então eu já tomei 4,5 litros e acabei de encher de novo. Como já são 7h30 da noite, eu não vou tomar uma outra garrafa, senão eu não vou dormir, só vou ficar fazendo xixi. Mas eu devo tomar ainda mais um pouco, então certamente eu vou chegar ali nos 5 litros de água no dia. Não sei o que eu fiz hoje, mas a minha cabeça tá doendo.
Não sei se é esse rabo de cavalo que tá muito preso. Eu não sei se é que eu tô com fome já. Eu já queria ter jantado um pouco mais cedo, mas eu fiquei fazendo outras coisas. Vou aproveitar o vídeo pra contar algumas coisas que acontecem no Magra em 15 que eu acho minimamente peculiar. Então, uma sessão de fofoquinhas. Hoje teve uma moça logo pela manhã, o desafio começando, e eu sempre faço uma live explicando tudo como vai ser o desafio, bem bonitinho, dando todos os detalhes, ensinando a fazer o cadastro, assim, pra ninguém chegar com dúvida, sabe? Explicando absolutamente tudo. E aí a moça falando que não tava entendendo, aí eu falei, olha, tenho a live, mas se você ficar com alguma dúvida, pode me perguntar, por favor, vai ser um prazer responder, né? Só que eu acho que ela não queria assistir a live e ela queria que eu falasse ali pra ela tudo que ela tinha que fazer. Só que a live foi quase 1 hora, porque eu gosto de explicar bem detalhado. Então, assim, se a pessoa baixar o aplicativo e participar do desafio, ela já vai entender, porque é muito intuitivo. Agora, nem baixar o aplicativo ela queria, que na cabeça dela era no WhatsApp. E o WhatsApp é a nossa comunidade, é um ponto ali de apoio, a gente conversa bastante, mas o desafio acontece no aplicativo Sementes. Então, a pessoa que quer participar, ela precisa obrigatoriamente baixar o aplicativo, senão ela não vai ver as tarefas, ela não vai conseguir marcar, fazer o check-in. Então, é meio que básico, assim, quando a pessoa entra na comunidade, eu já falo que tem que baixar o app, e é gratuito. Eu sei que ela não quis baixar, ela também não queria assistir a live, e aí ela saiu do desafio. E eu fiquei pensando assim, cara, como que você vai conseguir emagrecer, que exige certo grau de determinação, se nem o básico do básico, que é baixar um aplicativo, só ir na App Store, e nem precisa. Na verdade, eu já mando o link, é só a pessoa clicar no link e fazer o download e ela quer fazer. Então, assim, fica difícil, sabe? Nós aceitamos, não fazemos uma seleção de pessoas que vão entrar na nossa comunidade, mas se você é uma pessoa que já desiste na primeira barreira, que nem é uma barreira, é só você fazer o download de um aplicativo. Se você não quer fazer, você não vai conseguir participar mesmo do desafio, não vai conseguir emagrecer. Essa é a minha refeição favorita, porque eu vou comer nada mais, nada menos do que um hambúrguer. Vai um pão com carne, que é carne moída, que eu misturo com requeijão pra ficar cremoso, e coloco no pão e a salada. E esse pão é o pão de hambúrguer tradicional que eu amo. Em compensação, eu vou dar um outro lado também. Eu contei o caso dessa moça que estava zero motivada. Por outro lado, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou que estava no grupo já há bastante tempo. Em todo o desafio, ela viu o pessoal participando, conversando, falando, só que ela sempre colocava uma desculpa. Então, primeiro ela não participava porque, sei lá, ela não tinha feito a feira, ela não tinha coisas saudáveis pra comer na casa dela, depois porque ela não ia conseguir fazer exercício, depois porque ela não ia conseguir tomar a quantidade de água, ela não ia conseguir dormir bem. E daí ela mesma comentou que ela sempre ficava esperando o momento perfeito pra começar, mas que nesse mês ela decidiu simplesmente começar do jeito que der. E eu fiquei assim, cara, parabéns, é isso. No Desafio Magra em 15, a gente não fala que a pessoa tem que ser perfeita, fazer tudo certinho. Não, você tem que começar do jeito que der. Pode ser que você não consiga, sei lá, o máximo que você vai conseguir é tomar os 3 litros de água no dia. Você não vai conseguir fazer exercício todo dia, você não vai conseguir seguir a dieta todo dia, mas você vai conseguir tomar água. Cara, tá bom. Melhor do que nada, sabe? A gente precisa reconhecer as nossas pequenas conquistas, porque é a partir delas que a gente chega nas nossas grandes vitórias. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido essa mensagem. O grupo tá bem movimentado, mas eu gostaria muito que essa mensagem chegasse para outras pessoas que ficam procrastinando, porque eu sei que tem muita gente lá dentro que ou procrastina para começar, ou quando começa, quando vê o primeiro obstáculo já desiste. Então, por exemplo, depois que passa o primeiro fim de semana, muita gente acaba se desmotivando. Por quê? Porque a pessoa chutou o balde no final de semana e ela acha que por conta disso já não vale mais a pena continuar. E não é bem assim. Quando você sai da dieta, o importante é você voltar o quanto antes. Tá tudo bem que você saiu, todo mundo sai, eu também saio. E é isso, o processo de emagrecimento é a longo prazo, então a gente precisa sempre pensar assim, já começar sabendo que você vai falhar e já tendo um plano pra isso. Quando eu falhar, eu vou voltar o quanto antes, eu não vou ficar desistindo no meio do caminho. Bora comer. Peguei uma pimentinha pra eu comer com o meu lanche e uma Coca Zero. Agora eu vou preencher o raio-x da fome. Vou colocar fome, vou botar 4 de novo. Essa é a minha terceira refeição do dia. Aí a motivação é fome. E agora, antes eu tinha colocado a carinha mais feliz de todas. Não sei se vai aparecer. Agora eu vou colocar aqui aquele sorrisinho mais discreto. Eu tô feliz, mas eu tô com um pouco de dor de cabeça, então foi só essa mesmo. E enquanto eu espero meu garoto de programa vir jantar, eu vou registrar minha refeição aqui no aplicativo Sementes. Então eu vou colocar tudo que eu tô comendo. Salada, 5 gramas de chia, 5 gramas de linhaça, 5 gramas de semente de abóbora, o vinagre não precisa contabilizar, aí pão de hambúrguer, 120 gramas de patinho moído, 30 gramas de requeijão light. E a coca é 0, então também não vou contabilizar. Vamos ver quantas calorias isso deu. Essa é uma refeição um pouco mais calórica, a gente tem aqui 487 calorias. Eu vou salvar
E olha só como ficaram os gráficos aqui no aplicativo. Eu ainda tenho 189 calorias para comer no dia, que já tem destino, tá? É a minha ceia, eu já sei o que eu vou comer, daqui a pouco eu mostro para vocês. E eu já comi 1.211 calorias hoje. Esse pão é bem fofinho. Eu acabei de jantar, mas já vim aqui preparar minha ceia, que é caseína, uma proteína de absorção lenta. É uma proteína do leite também, o gosto é muito parecido com o whey, mas é uma proteína diferente. E aí eu tomo ela por ficar de jejum pela manhã. O saborzinho dela é sabor de morango, um pouco amargo no final, parecido com whey. E eu boto esse canudo aqui só pra fazer uma graça. Quero ver se hoje eu durmo cedo, então nem vou esperar muito pra fazer a ceia. Eu vim aqui tomar um banho para finalizar o dia, mas eu percebi que eu não falei para vocês quantas calorias eu comi hoje. E no total do dia foram 1.321 calorias. O meu déficit calórico é por volta de 1.400, então eu consegui me manter em déficit e eu posso marcar lá no Desafio Magro em 15 que eu consegui fazer tudo certinho na alimentação. Eu sempre deixo para marcar no fim do dia, que é quando eu consigo saber se eu não exagerei ali na comida, mas hoje foi tudo certo, sem erros na minha alimentação. E é isso, agora tomar um banho e descansar e amanhã começar um novo dia. Vencemos o primeiro dia, hoje é o segundo dia do Desafio Magro em 15. Vou aqui marcar o meu raio-x da fome, porque chegou a hora do meu almoço e vocês sabem, é quando eu quebro o de jejum. Então até agora eu não comi nada, já são 1h14 e eu tô com fome, confesso. O treino hoje foi puxado, eu ainda fiz fiz 20 minutos de escada. Não mostrei a montagem do meu almoço, porque é exatamente a mesma que eu comi ontem, os suplementos também são os mesmos. E aí, eu já escutei de uma das participantes do Magra em 15 que ela tá gostando bastante desse raio-x da fome. E hoje eu enviei mensagem também para algumas das meninas que não tinham feito o check-in ontem, para entender o que elas estavam esperando, gente. A gente precisa começar a cuidar da gente o quanto antes, sem ficar postergando, esperando o momento perfeito. A gente já falou sobre isso antes. E agora chegou a hora, fez. Hoje também, ó, 1h15, vou colocar nível de fome, vou colocar 5, vai, eu tô com bastante fome. Motivação, fome. Humor eu vou botar feliz, só felizinha, assim. Eu, não tô mal-humorada nem nada, mas só um felizinha. Como hoje é terça-feira, a gente tem live às 19 horas lá no Instagram, e quem participa da live ganha ponto no desafio. Já vou fazer o bônus, marcar os meus bônus, então no caso, um bônus é participar da live, obviamente eu vou participar, porque eu vou fazer a live. E aí todo dia eu coloco um mantra para as meninas terem uma frase de inspiração. O mantra de hoje é: eu reconheço que o meu autocuidado não é um gasto de tempo, mas um ganho de vida. E aí, de check-in, eu já posso marcar o treino, que eu treinei pela manhã, o sono, nossa, eu dormi muito bem. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu. Ontem era o último dia pra entrar na comunidade pra participar do desafio de março. Então, o que eu fiz? Eu fui dormir cedo e eu marquei lá coloquei um despertador pra ele despertar perto da meia-noite e eu aceitar as últimas pessoas que estavam esperando pra entrarem no grupo. Só que o meu celular, eu tava num sono tão profundo que quando meu celular despertou, eu nem lembrei disso. Eu simplesmente levantei e fui me trocar, pra ir pra academia, achando que já eram 4 da manhã, só que era meia-noite. Aí eu fui no banheiro, peguei minhas roupas, minha roupa de treino. Quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei o relógio, aí que eu vi que era meia-noite. E eu fiquei, gente, eu não tô acordando essa hora pra ir treinar, eu tô acordando essa hora pra aceitar o pessoal. Ainda bem que eu vi o horário antes de começar de fato a me arrumar. Imagina se eu tivesse preparado o cabelo, arrumado maquiagem e fosse hora de dormir ainda. Enfim, coloquei aqui que eu dormi às 7 horas, treinei e eu já bati minha meta de 3 litros de água. O jejum, ele ajuda muito a tomar mais água. Quando a gente tá o tempo todo comendo, a gente sente menos sede, porque é a mesma região do cérebro que entende que a gente tá com fome e entende que a gente tá com sede. Muitas vezes, a gente fica sentindo fome o dia inteiro porque a gente toma pouca água. Então, a água ajuda a dar mais saciedade. Então, de manhã eu tomei muita água porque eu tava em jejum. Então, pra enganar o meu cérebro e essa sensação de fome. Aí eu já consegui bater a meta. E ó, missão diária: beba 1 copo de água antes de cada refeição principal e sinta como isso ajuda a controlar a fome. Eu tomei uma garrafa inteira antes de me almoçar. Inteira não, mas eu tomei bastante água antes de começar meu almoço. E as outras eu vou deixar pra marcar ao longo do dia. Agora bora comer.
Essa é uma nova funcionalidade que a gente tá implementando. E antes de liberar pro pessoal, eu tô testando. Então aqui, ó, eu clico aqui em mais e eu venho em buscar. Aí eu vou buscar um punch aqui. Eu vou buscar os alimentos que eu comi no almoço. Então foi salada. Eu não sei se ele vai colocar aqui. Vou botar esse aqui, tomate, salada. Foram várias coisas, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Aí eu vou colocar azeite, que foram... Só que aqui tá em 100 gramas. Então eu vou colocar 5 gramas. Aí vou colocar a chia, 5 gramas. Semente de abóbora, 5 gramas. Linhaça, 5 gramas. Aí também comi macarrão cozido, 80 gramas. E peito de frango. Frango, peito, sem pele, cozido, 80 gramas. Acho que foi isso. Salada e os temperos da salada, macarrão e o peito de frango. Aí eu vou salvar essa refeição. E o que é legal, como o meu almoço é sempre o mesmo, eu consigo salvar essa refeição para que amanhã eu não precise digitar item por item. Então eu só vou nos favoritos e coloco o que eu comi. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu venho aqui, ó, em ver refeições. Então essa foi a refeição que eu acabei de acrescentar. Eu vou salvá-la clicando aqui, tá processando. Boa. Aí agora ela tá salva, tá vendo que ficou rosinha? E amanhã eu consigo vir só aqui nesse mais, clicar em favoritos e vai mostrar quais refeições eu salvei. Então, por exemplo, o almoço. Aí amanhã é só eu clicar aqui e ele já registra a refeição. E hoje, além disso que eu falei pra vocês, eu comi também... Comi não, né? Vou comer um biscoito de arroz, que eu tô com vontade de comer um docinho. Só que eu vou deixar aqui em almoço mesmo, porque é tipo uma sobremesa. Biscoito... Ah, não, acho que é flocos de arroz. Ó, flocos de arroz caramelizado. E não são 100 gramas. Uma porção são 2 desse aqui, 35 gramas. Então esse é 17,5. Eu acho que ele não vai aceitar número quebrado, então vou colocar 18 gramas. Aí, ó, 70 calorias. E, boa, o meu almoço eu comi 459 calorias. E ainda tenho 941 pra eu comer ao longo do dia. Eu vim pra mesa comer meu docinho antes que eu sujasse todo o sofá. Já comeram isso aqui? É muito gostoso, tem gosto daquelas pipocas de infância, sabe? Muito bom. Terminar de comer esse docinho e trabalhar. E a gente volta pro lanche da tarde. Peguei mais um pra comer. Vim tomar meu lanchinho da tarde. Eu tô comendo a mesma coisa que eu comi ontem, que é meu sorvete de morango, que é morango congelado batido com leite de coco, banana e cereal Nesfit. Preciso contar uma coisa pra vocês. Hoje eu mostrei o meu lanchinho da tarde, que foi aquele sorvete de whey. E aí, depois que eu já tinha gravado, eu tive a excelente ideia de colocar um pouquinho de leite condensado ali no sorvete, porque eu tava com muita vontade de doce. Falei assim, só um pouquinho de leite condensado não vai dar nada. Mas deu. Por quê? Eu me passei. Era para eu ter colocado 20 gramas de leite condensado, que tem as mesmas calorias de 20 gramas de doce de leite, assim, é bem tranquilo de encaixar na dieta esse docinho. Só que, lembrando que eu já tinha comido um docinho depois do almoço, tá? Hoje eu tô bem formiga. Só que, na verdade, eu comi muito mais, era pra eu ter comido 20 gramas, aí foi pouco, eu falei, mais um pouquinho, mais um pouquinho. No final das contas, eu devo ter comido, sei lá, uns 70 gramas de doce de leite. É o fim do mundo? Claro que não. Mas atrapalha ali o déficit calórico que eu tava pensando no dia. Não vai impactar de forma importante o meu processo de emagrecimento, mas eu achei legal vir comentar aqui com vocês e contar aqui pra vocês. Primeiro porque o vídeo é esse, tudo que eu comi na semana, e isso eu comi na semana, apesar de eu não ter mostrado no vídeo, porque, sinceramente, não é algo que eu fiquei orgulhosa e feliz. Então é muito fácil eu vir aqui mostrar o que eu acho legal, né? Mas esse tipo de coisa eu não achei legal, então acabei não gravando, me senti culpada. Só que eu acho legal vir mostrar, porque eu sempre falo que o processo de emagrecimento, ele não é um processo linear, você não precisa ser perfeito, você ainda consegue ter resultado mesmo errando na dieta. E foi exatamente o que aconteceu. Eu ter comido esse leite condensado não foi o fim da vida, não foi o fim do meu processo de emagrecimento. Eu vou continuar. E o que é importante? Justamente esse pensamento de eu errei, agora eu não vou chutar o balde. Beleza, porque eu errei, então eu já vou pedir um McDonald's à noite e vou comer um sorvete, uma barra de chocolate. Não. Beleza, eu errei no lanche da tarde, não era pra eu ter colocado leite condensado, e se eu tivesse colocado como eu fiz, era pra eu ter me limitado ali na quantidade de 20 gramas. Como eu passei, tá tudo certo, bola pra frente, e na hora de jantar, eu vou jantar dentro da minha dieta, também não vou fazer restrição, não vou comer menos só porque eu comi aquilo, mas aí eu vou voltar pra dieta, então queria compartilhar com vocês esse pensamento, e pra garantir que eu vou me manter na dieta, eu tô até fazendo aqui as minhas marmitas. Eu tinha feito no final de semana retrasado,
retrasado, hoje é terça-feira, né? Nesse final de semana agora eu não fiz. Tinha feito no retrasado e tava acabando as minhas marmitas, então ontem eu cozinhei o macarrão, que são essas marmitas que já estão congeladas. E hoje eu fiz hoje eu fiz o frango. Ontem eu temperei o frango, deixei ele na geladeira, né? Curtindo ali o tempero. E aí hoje eu passei, esperei esfriar e agora eu tô colocando na marmita pra congelar. Mas é isso, eu espero que você saber disso te ajude também nos seus momentos difíceis, porque eu sei que a gente se sente culpada mesmo quando a gente sai da dieta, mas faz parte, somos humanos, eventualmente a gente vai ter uma vontade incontrolável por doce, especialmente mulher que tem muita variação hormonal, e tá tudo certo, a gente faz o melhor que a gente pode da situação. Todos os dias a gente vai fazer o melhor que a gente puder, sabendo que alguns dias vai ser perfeito e outros dias nem tanto, e tá tudo bem. Como agora às 7 eu tenho uma live, eu peguei um energético desse pra tomar. Esse é um energético de frutas vermelhas e ele é sem açúcar, tem 2 calorias na lata, então é 0 caloria, né? Daí eu coloquei aqui no copo, com gelo. É bem gostoso. Hora de jantar, saladinha, pão com carne moída e requeijão e uma coquinha zero. Vocês acham que faz diferença no sabor comer pão com hambúrguer ou pão com carne moída? Porque os ingredientes são os mesmos, mas pra mim os gostos são completamente diferentes. E eu estou amando demais comer pão com carne moída e aí eu boto requeijão light pra dar uma liga, sabe? Não muito requeijão. E é isso, a minha hora feliz da noite. Acabei de sair da live e a live de hoje foi muito, muito legal. Eu adorei, o pessoal tava super animado, interagindo demais. E aí eu fico muito feliz quando isso acontece. Hoje eu tô morrendo de fome, já preparei o meu almoço aqui. Mesma coisa de sempre, salada, macarrão com frango. Não mostrei pra vocês porque é o mesmo que eu comi ontem, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês no aplicativo Sementes na hora de registrar a refeição. Ao invés de eu ter que digitar tudo de novo, a gente criou os favoritos. Então ontem eu coloquei o meu almoço e eu salvei como favorito, então agora é só eu colocar aqui e ele já vai registrar. E pronto, ó, ele já registrou aqui o meu almoço, que é a salada, o azeite, chia, semente de abóbora, linhaça, macarrão cozido e peito de frango. Isso é muito legal, especialmente para quem é como eu e come a mesma coisa sempre. A gente não precisa ficar digitando todos os dias tudo que você comeu, é só você salvar a refeição no favoritos e marcar. Vai uma saladinha aí? Pós-almoço, vontade de um docinho e peguei melão, ó, 160 gramas de melão. Tá bem docinho. Eu tava agora gravando uma publi pra Pink e acabei de comer uma barrinha. Pink Bar de morango. Muito gostosa. Tem saborzinho de bolacha de morango. 15 gramas de proteína. E tem desconto no site da Pink com o meu cupom LE10. Hoje é quinta-feira, eu acabei de chegar da academia e era pra eu fazer jejum e almoçar, só que não vai dar, eu tô com muita fome. Então eu quis um lanche, ó, com ovo e uma fatia de bacon. Eu peguei uma fatia de bacon, coloquei um ovo inteiro e 80 gramas de clara. E eu vou quebrar o meu jejum agora, porque eu tô com muita fome, aí vão ser 12 horas de jejum. Eu gostaria de ter feito 14, mas não vai dar. O treino foi puxado, depois eu fiz 20 minutos de escada, então eu tô aqui, ó, salivando pra comer. Nunca fui triste. Muito bom. Aliás, eu nem mostrei pra vocês ontem à noite, mas é porque eu comi a mesma coisa, só pro vídeo não ficar repetitivo. Resolvi que eu vou mostrar as coisas mais diferentes, porque eu comi exatamente a mesma coisa que nos dias anteriores. Voltei, agora são 3h30 da tarde. Lembra que eu falei pra vocês que de manhã eu estava com bastante fome? Pois é, eu tava real com muita fome. Eu comi aquele pão com ovo e não foi suficiente.
Aí eu fiz o quê? Peguei o lanche que eu comeria no jantar, que é aquele pão com carne moída e requeijão, e comi no café da manhã também. Então eu comi 2 pães de hambúrguer, tava com muita fome, gente. Aí tá, daí eu comi isso no café da manhã. Quando deu horário, isso umas 8h30, 9 da manhã. Quando deu meio-dia, 1h, eu estava sem fome, porque eu comi um volume muito grande de comida ali no café da manhã. E aí, como eu tô de home office, eu tenho mais liberdade ali de comer na frente do computador em qualquer horário que eu não esteja em reunião. Então eu, enfim, fiz isso. E aí agora, que são 3h30 da tarde, eu vou comer a minha salada. O meu almoço, que seria o macarrão com frango, eu vou deixar pra comer mais tarde. Então agora eu vou comer essa salada aqui. E é isso. Normalmente, eu não faço essas divisões malucas no meu dia. Eu como certinho. Então eu faço meu jejum de manhã, como meu almoço, faço meu lanche da tarde, faço meu jantar. Só que hoje, sei lá, eu acordei com fome demais. Eu não ia conseguir esperar até o almoço. Então é isso. Aí hoje tá sendo mais bagunçado, mas eu ainda pretendo manter meu déficit calórico, fazer as coisas bonitinhas. Tudo bem que eu comi uma refeição que não existe na minha dieta, que é aquele pão com ovo, mas eu estou controlando as calorias no aplicativo Sementes. Então, por enquanto, está tudo certo e se Deus quiser vai continuar. Aí, isso aqui, ó, é alho poró, que eu vou jogar um pouquinho em cima da salada. Alho poró, pra quem não conhece, gente, é vegetal, é tipo normal, mas eu gosto porque dá um temperinho, sabe? O gosto, pra quem nunca comeu, é muito parecido com cebola, parece uma cebola, bem gostoso. Eu botei vinagre, aí agora eu vou colocar aceto balsâmico. Cadê o azeite? Aqui. Azeite, esse é pesado. Ah, deixa eu contar pra vocês uma coisa que me falaram hoje na comunidade Sementes e eu achei interessante trazer a informação. Balança era de uma pessoa, né, que se pesou na farmácia e aí deu um peso, e quando ela se pesou na balança da casa dela, deu um peso diferente. E ela perguntou quem tinha aquela balança. Eu falei que a questão não é a marca da balança, tá? Independente da balança que você tem, independente se é uma balança de pessoas ou uma balança de comida, a gente sempre tem que verificar se a nossa balança tá bem calibrada. E como que a gente faz isso? De um jeito muito fácil. Você pega um alimento que você sabe o peso dele, por exemplo, um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de açúcar que tá fechado, você sabe quanto tem ali, porque tá informado no pacote. E aí você bota em cima da balança pra ver se o peso tá similar. Pode ser que não bata, ao invés de dar 5 quilos exato, dê 5 quilos e 50 gramas. Ou 5 quilos e 20 gramas, enfim. Esse pouquinho e tal, aí beleza, é normal essa variação, mas se dá uma variação muito grande, então você vai precisar calibrar a sua balança, e aí vai variar de balança para balança. Essa branquinha aqui, eu sei calibrar, eu posso até mostrar para vocês depois. Agora, outras balanças vão variar, né, de modelo para modelo. E é importante a gente sempre confirmar, assim, porque às vezes você tá aí se pesando, achando que a balança tá certa e não tá, ou pior, pesando a sua comida, achando que você tá seguindo dieta ali bonitinha, e às vezes sua balança tá completamente desregulada. Eu lembro de uma vez que eu tinha uma balança que não é dessas branquinhas aqui, porque essa branquinha, ela não é muito bonita, né? Ela não é muito aesthetic. Aí teve uma vez que eu comprei uma balança bem aesthetic. E, gente, eu tava comendo, assim, o pão, tipo, era, sei lá, 50 gramas de pão, e era um pão francês que eu tinha que cortar um tamanho ridículo, muito pequeno. E aí teve um dia que eu falei assim, chega, eu vou comer o pão inteiro, não tô nem aí que tá fora, que tá mais a minha dieta. E aí depois eu comprei uma outra balança e eu vi que o peso tava errado. Então, assim, eu tava comendo menos do que eu precisava, aliás, eu tava comendo menos do que eu poderia, porque minha balança tava medindo errado. E ainda que comer menos do que eu poderia, não ia estragar meus resultados. Agora, comer mais, aí sim pode estar zoando o seu resultado, sabe? E outra coisa que também eu vi que aconteceu ali. A Cid, ela tem uma capacidade boa de estimar. Se você tirar uma foto pra ela e mandar, ela vai estimar ali a quantidade de comida que tem e calcular as calorias. Mas é sempre muito mais preciso se a gente escreve a quantidade que tem. Então, se você tá na sua casa, pese seus alimentos. Coloca lá que tem 20 gramas de azeite, sei lá, azeite não é muita coisa, sei lá, tem 50 gramas de arroz, 100 gramas de carne. Bota as medidas. Se você escrever assim, um pedaço de carne, um pouco de arroz, ela vai calcular? Vai. Mas o que é um pouco? Para mim, isso aqui é uma quantidade ok de salada. Para algumas pessoas, vai uma salada imensa, uma quantidade imensa. O que é um pouco de arroz? Para mim, um pouco de arroz é tipo 40 gramas de arroz, que é um pouquinho de arroz. Para outras pessoas, 100 gramas vai ser pouco, porque, sei lá, ela costumava comer 200. Vocês estão entendendo? Essas medidas são muito relativas. Então, é muito melhor ou você pesa esse alimento, ou você tira uma foto e manda pra Cid, e aí ela vai estimar na melhor das possibilidades. É isso. Agora eu vou comer isso aqui. Depois que eu comer, vou ver como eu me sinto, se eu ainda quero comer uma frutinha, ou de repente se eu quero comer o que eu ia jantar, e aí no jantar eu como meu lanche da tarde. Vou ver meu nível de fome.
resolvi que eu vou comer agora mesmo, então vou comer meu macarrão com frango. E à noite eu como o que seria meu lanche da tarde, que é o meu whey batido com fruta congelada. E agora, pra fechar esse dia que foi completamente doido, eu comi uma salada, mas eu não botei as sementes, não botei azeite, pra ficar menos calórica possível. E estou comendo aqui no prato um Iopro de morango, esse aqui, ó, esse Iopro cremoso, com uma banana e um pouquinho de cereal Nesfit pra dar um crocante. Botei 15 gramas só. Assim eu tenho meu docinho, eu queria estar com vontade de comer alguma coisa doce, sem estourar muito as calorias. E é isso, o dia hoje foi muito bagunçado, mas eu acho que vai ser melhor. Mais tarde eu devo tomar o meu... aquele pó que eu tomo do... Como chama mesmo? Esqueci o nome. Esse aqui, ó. A caseína. Que não tem muitas calorias e me ajuda a ficar de jejum. Mas eu vou ver ainda, depende de como eu estiver me sentindo. Vim trazer uma atualização do dia pra vocês. Agora no final do dia, já deve fazer quase 2 horas, eu fiz a minha última refeição e aí eu comi uma salada, não coloquei semente, não coloquei azeite pra deixar o menos calórica possível e tomei um iogurte, na verdade eu comi aquele Iopro cremoso, ali tem menos de 90 calorias no potinho inteiro, então eu comi ele com um pouquinho de cereal Nesfit e uma banana e essa foi a minha última refeição do dia. Por que eu não me gravei? Na verdade, eu me gravei sim, só que eu fiquei feia no vídeo e não vou postar, então vocês vão ter que se contentar comigo falando, e na imaginação de vocês, vocês imaginem aí eu comendo um iogurte. E é isso, hoje o dia foi totalmente desregulado em relação a horários, não é o meu padrão, mas era o que eu precisava, então tá tudo certo, amanhã eu já quero voltar na linha bonitinha, amanhã é sexta-feira, sextou finalmente, tô precisando sextar. E eu sei que amanhã eu vou sair pra jantar com uma amiga à noite, então durante o dia eu quero manter bem certinha a minha dieta, e lá no restaurante eu quero fazer boas escolher opções que não sejam muito calóricas, muito gordurosas e tudo mais. E é isso, depois eu vou tomar um banho e dormir, porque eu tô bem cansada. Não sei nem por que eu tô tão cansada assim, já que ontem eu dormi super cedo. Eu fui deitar antes das 9 da noite e, enfim, não era pra eu estar tão cansada assim, mas tudo bem. E água, tô tomando bastante. Nessa parte eu não falhei. Eu bati 3 litros já há muito tempo, só que não vai dar pra eu terminar 4,5 litros hoje. Eu vou chegar perto dos 4 litros. Mas agora à noite eu já não gosto mais de tomar tanta água, senão eu acordo no meio da noite pra fazer xixi e acaba atrapalhando meu sono. Hoje é um novo dia e chegou o meu momento de glória. Fiquei de jejum pela manhã, agora eu vou almoçar minha salada, meu macarrão com frango, o de sempre. E vou fazer isso enquanto eu assisto um pouco de Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que eu já assisti antes, mas que eu adoro repetir série, gente. Eu tenho um negócio de ter aquela série conforto, aquela série que você consegue ligar e, tipo, sem ter que prestar grande atenção, porque você já sabe o que acontece. Eu tenho isso. E aí, por exemplo, as minhas séries confortos. Friends, assisti 1 bilhão de vezes. The Office, assisti 2 bilhões de vezes. E aí, pra eu não repetir The Office de novo, eu peguei Brooklyn Nine-Nine. I got out of Rikers a year. Esqueci de falar, mas também já tomei meus suplementos do dia. Oh, he's gotta be my arch nemesis. He's definitely obsessed with. Just because you arrested him? E por último, já tomei meus 3 litros de água hoje, mas ainda vou tomar mais água. Agora já é quase 6 da tarde, eu vim fazer um unboxing dos meus recebidos da Pink Bar. Aliás, nós temos descontos no site, que é o Lê10. E eu aproveitei pra comer essa Pink Bar de limão siciliano, que é uma das minhas favoritas. É muito gostosa. Já são 6h30? Não, quase 6 da tarde. Eu vou sair pra jantar com uma amiga, mas ela deve passar aqui umas 7 horas. E como eu já tava com bastante fome, resolvi comer uma barrinha dessa. Essa barrinha tem 15 gramas de proteína, 0 lactose, 0 glúten, 0 açúcares adicionados. É muito gostosa. E ela é docinha, então mata muito aquela vontade de doce, sabe? Que bate no meio do dia. Bom dia com essa cara inchada de quem acabou de acordar, porque eu acabei de acordar. Hoje é sábado, sabadamos por aqui. E ontem eu fui comer uma pizza, acabei nem conseguindo falar pra vocês o que eu tava comendo, né? Mas era uma pizza com presunto parma, queijo, molho de tomate, uma massa que fica fermentando por 48 horas. Aquele tamanho parecia muito grande no vídeo, mas era tamanho individual. E eu comi todos os pedaços sem nenhuma dificuldade, porque estava realmente muito gostosa. Fiquei ali conversando com a minha amiga, comendo a pizza. Pra beber eu pedi uma água, porque esse restaurante não tem refrigerante. E eu não sou muito fã de chá. E suco eu não acho que vale as calorias, então eu preferi ficar na água. Não pedimos sobremesas e foi isso, foi uma ótima noite. Agora estou aqui, ó, pra passar um cafezinho, esperando a água ferver e começar o dia. Eu pretendo, já tô até arrumada aqui com roupa, eu quero ir na academia, então eu vou tomar um café, fazer meu devocional e eu vou pra academia e eu quero fazer 1 hora de escada. A questão é, será que eu vou aguentar? Eu já fiz outras vezes, mas é bem desafiador, principalmente a primeira meia hora. Então, bora ver.
chegou a hora de comer e aqui nós temos uma saladona, e aí eu coloquei frango desfiado aqui. A salada temperada daquele mesmo jeito, com vinagre, aceto balsâmico e as sementes. E hoje, pra mudar um pouco, ao invés de comer macarrão com frango, eu fiz pastelzinho, olha só, pastel de queijo. Aí eu coloquei, aqui no total de queijo tem 20 gramas e 3 mini pastéis. Eu tava com vontade de comer pastel de feira, mas um pastel de feira tem umas 600, 700 calorias. Eu fiz 1 hora de escada que gasta 600, e gastei 600 calorias. E foi muito sofrido fazer essa 1 hora de escada, daí eu falei, não vou gastar essas 600 calorias num pastel. Então eu fiz, coloquei na air fryer. Eu já tinha comentado em outro vídeo com vocês que a massa de pastel ela é tranquila de encaixar na dieta, desde que você não frite. E aí, vamos ver se ficou bom? Eu achei gostosa. É uma massa de pastel que eu acho boa. Só perde a graça, um pouco da graça porque não é frita. Mas tudo bem, pelo menos eu não tô estragando a minha dieta. E eu botei orégano dentro, tá gostoso. Fui à tarde no shopping porque eu precisava comprar um presente. E eu tomei um sorvete lá, mas eu nem lembrei, assim, nem passou na minha cabeça gravar. Eu esqueci completamente. Mas eu comi uma casquinha da Bate de Latte, casquinha artesanal com recheio de pistache. E sorvete de caramelo salgado e pistache. E mousse de pistache. Tava assim, maravilhoso, tava incrível. Tava tão incrível que eu nem lembrei de gravar vídeo. Aí agora eu tô colocando a mesa porque a gente pediu um lanche. E vamos comer. Delicinha, eu treino pra isso. Brincadeira. Não fique com esse pensamento de eu treino pra isso, porque a comida é muito mais fácil a gente comer as calorias do que é pra gente gastar. Mas eu também, assim, vocês veem, né? Eu me controlo bastante na alimentação e em alguns momentos eu quero comer uma coisa mais gostosa, como é o caso de hoje. Ai, deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei e eu nunca tinha visto, eu não sabia que existia, que é a Itubaína Zero. Então eu vou provar essa Itubaína Zero pra ver se é gostosa. Ó o que temos aqui. O hambúrguer é hambúrguer de patinho com queijo e cebolinha empanada, batata frita, Itubaína Zero. E aí eu peguei esse tempero de batata frita porque a batata tá sem sal. Agora deixa eu ver se essa... É gostoso, gostinho de Itubaína mesmo, não parece zero. Bom dia, hoje é domingo, estamos aqui para passear um pouco com o Pancho. E eu deveria fazer o meu jejum, que eu tô fazendo todos os dias, mas hoje eu tô com vontade de comer um café da manhã com ovo, um pãozinho de queijo, então a gente vai levar o Pancho para passear, aproveitar para passar na padaria e pegar esse meu pãozinho de queijo, depois a gente volta para casa, eu faço ovo. E é isso. Ei, deixa de ser doido. Xixizinho. Hoje é o último dia da nossa série de tudo que eu como nessa semana, então eu vou mostrar o que eu como hoje. E aí eu tava refletindo, porque gravando eu fiquei um pouco mais consciente das coisas que eu tô comendo. E dá pra ver que não é perfeito, a alimentação não fica perfeita. Eu tenho momentos que eu estou mais ansiosa, mais estressada e inconscientemente eu vou buscar por comida, especialmente doce, que é meu ponto fraco. Tem dias que eu tô, por exemplo, hoje que eu tô com vontade de comer um pão de queijo e aí eu falo, pô, eu vou me permitir também. E eu acho que a vida é isso, são esses equilíbrios. É muito fácil na internet quando a gente vê aquelas pessoas que seguem dieta perfeitamente. E claro, se você é uma pessoa que é um atleta, por exemplo, de fisiculturismo, você precisa fazer isso, é o seu trabalho. Eu quero conquistar um shape legal, mas ao mesmo tempo eu quero também aproveitar alguns momentos. Eu quero poder comer alguma coisa à noite com meu namorado, eu quero poder tomar um café da manhã num dia que eu tiver com vontade e não fazer isso uma rotina, não ficar furando a dieta todos os dias, mas também ter esses momentos de flexibilidade, porque senão a vida fica sem graça. Diferente de quem participa de campeonato, que tem que ter uma data para chegar no shape perfeito, eu não tenho isso. Então, eu acho que é importante a gente deixar esse processo um pouco mais leve, tendo uma alimentação saudável na maior parte do tempo, seguindo ali as quantidades ideais se você está buscando emagrecimento, que é algo que eu faço, e saber que em alguns momentos você vai sair da dieta e tá tudo certo. Senão a vida fica muito mais difícil, muito mais estressante do que ela já é. Tomei meu café da manhã de padaria, mas eu tava comentando com o Marcelo que isso é realmente uma coisa pra gente fazer uma vez na vida e outra na morte, porque é bizarro a quantidade de manteiga que eles colocam naquele ovo. Eles mandaram numa panelinha, dava pra ver, assim, sabe? Então, não acho que seja algo que vale muito a pena. Mas enfim, tava muito gostoso esse café da manhã, mas não é algo que dá pra fazer toda semana. E se você é o tipo de pessoa, especialmente se você tá tentando emagrecer, que fica indo na padaria
24 no café da manhã com frequência, toma cuidado, porque eles capricham na manteiga. É por isso que é tão gostoso assim, sabe? Não é à toa. E mesmo que você não esteja num processo de emagrecimento, se entupir de gordura não é algo que a gente queira fazer, né? E aí agora eu vim fazer um treininho. Eu não ia fazer... Tô ligando a esteira aqui. Eu nem ia treinar hoje, só que eu preciso assistir um vídeo que dura 1 hora. E daí eu falei, vou assistir na academia, preciso ligar agora. Vou assistir na academia, porque daí pelo menos eu vou movimentando meu corpo e vendo o vídeo, então eu otimizo o tempo aí de fazer as coisas. Mas vai ser um cardio tranquilinho, sabe? Eu não vou ficar... Tipo, não vou andar, eu vou andar mesmo na esteira, talvez com inclinação. Meu Deus. Agora são 2h15, eu não tô com muita fome porque o café da manhã eu não comi tanto, mas acho que como tinha muita gordura me deixou saciada por bastante tempo. E eu não tô com vontade de comer carne, de comer macarrão, pão, etc. Então o que eu fiz foi preparar aqui a minha salada, que são os mesmos ingredientes, os mesmos temperos, e eu vou comer isso, aí mais tarde eu vou fazer o meu sorvetinho, que é bom, que já mata a minha vontade de doce. E por hoje é só. Quer dizer, por hoje não, né? Por agora. Olha o que nós temos aqui. Meu sorvetinho de morango com whey de coco, banana e um pouquinho de Nesfit. Isso é muito gostoso. Última refeição do dia, meu hambúrguerzinho, que não tem hambúrguer, é a carne moída com requeijão, e eu botei um pouquinho de alho poró. E tubaína, 0. Muito gostoso. Dessa vez eu não tô comendo salada, porque eu só tenho uma salada que eu quero deixar pro meu almoço de amanhã. E aí, como hoje eu não tô com tanta fome, vou ficar só no hambúrguer mesmo. E chegamos ao fim desse vídeo. Tudo que eu como em uma semana, ou quase tudo, porque algumas coisas eu esqueci de gravar. E a ideia desse vídeo não era mostrar pra vocês uma semana perfeita, porque a minha vida não é perfeita, assim como a de ninguém. Eu queria mostrar a realidade, com a minha alimentação indo bem, eu tendo alguns furos, e faz parte. Não é a semana que eu fiquei mais orgulhosa da minha alimentação, mas eu não quis deixar de mostrar para vocês que eu também tenho dias difíceis, dias que eu dou uma descontrolada na alimentação, e faz parte. O processo de emagrecimento, ele não é linear, ele é cheio de altos e baixos. Então, se você se sente mal por passar por isso na sua casa, saiba que isso é comum, isso acontece com todo mundo. Olha, esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer e mais trabalho ainda para editar, né, editor? Então, se você chegou aqui, curte, deixa um comentário, compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal para você não perder nenhum conteúdo e vai se inscrever lá no meu Instagram, por favor, porque eu tô tentando crescer o meu perfil e eu posto muita coisa sobre nutrição e emagrecimento. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição e participe do Desafio Magre em 15, que é o desafio que acontece todos os meses, o meu desafio de emagrecimento. Ele é 100% gratuito e já faça o download do aplicativo Sementes no seu celular, ele está disponível para Android e iOS. E a gente está sempre atualizando, colocando várias novidades por lá. E eu também quero te ouvir o que você quer no aplicativo Sementes, o que está faltando para você. E é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.